saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo número 2. Segundo a Timóteo, capítulo número 2. Louvado seja Deus por esta oportunidade que nos deu de estarmos aqui na sua presença. Aleluia. Segundo, não é 1 Timóteo, é 1 Timóteo, né? Se eu não falo, você já deixou eu falar de novo? Você ia falar? Ah, tá. Vamos ver se vocês estão espertos mesmo, né? Vou estar aqui só de segundo, 1 Timóteo capítulo 2, tem que prestar atenção aí também. Segundo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, louvado seja Deus. Nesta época do livro de 1 Timóteo, Timóteo estava na cidade de Éfeso, amando de Paulo. Timóteo era um jovem pastor ainda nessa época, e Paulo estava preso, já terminando o seu ministério, já acabando a sua vida terrena. Paulo, da prisão, ali incentivou a Timóteo a continuar firme na fé, continuar firme na doutrina de Cristo, continuar perseverando naquilo a qual ele foi proposto a fazer desde a sua meninice, através de sua mãe, através de sua avó. E ali ele tinha que perseverar e cuidar da sã doutrina, defendê-la e ainda, se for possível, dar a sua própria vida por causa de Cristo e da sua palavra. Na época de Paulo, o status que Paulo ganhou foi prisão. O status que Paulo ganhou foi chicotada e a morte por causa de Cristo. Hoje vemos um evangelho totalmente diferente, um evangelho totalmente adulterado, camuflado, onde milhares de pessoas estão perdendo a sua alma, perdendo a sua salvação, por causa dos roubos cruéis e por causa da sua conduta má diante de Deus, não querendo observar a palavra. O verdadeiro crente, aquele que aceitou a Cristo como Salvador, tem que conhecer a palavra de Deus, seja lá o crente que for, o crente que está ouvindo, o crente que está sentado no banco, aquele que veio na igreja, tem que saber da palavra de Deus para não ser enganado. E aqui Paulo, ele trata sobre que os homens, nós devemos fazer orações por todos os homens, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, não é mesmo? Mas nem todos vão se salvar, a gente sabe que não. Mas é a vontade de Deus que todos os homens venham ao conhecimento de Cristo e consiga o prêmio maior que é a salvação. Mas nem todos vão alcançar a salvação, porque rejeita a santa palavra de Deus. Aqui no versículo número 1, Paulo diz assim para Timóteo: admoesto-te. Paulo está admoestando a quem aqui? A Timóteo. Paulo está falando para Timóteo: eu te admoesto, pois antes de tudo, que se façam deprecações. O que é uma deprecação? É uma súplica, é algo insistente. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós não podemos desistir das aulas, que nós temos que fazer deprecações,
súplicas, roubos, aquilo que aparentemente para você é perdido, para Deus não é. Porque nós não sabemos o que sucederá nessas vidas, nessas almas. Aquilo que muitas vezes os meus olhos julgam que não vai acontecer, que não vai ter salvação, de repente ali Deus faz brotar a salvação. E naquilo que aparentemente parece que tem alguma coisa de salvação, esse aí vai estar perdendo a salvação. Então Paulo está dizendo: olha, Timóteo, antes de tudo, que se façam deprecações, intercessões por todas as almas, por todos, amados, é todos, não é verdade? Nós temos que orar por todos. Orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. Por todos os homens. Então, se alguém falou, não adianta você orar para esta pessoa, porque para esta pessoa já não tem mais jeito, né? Às vezes, humanamente, você fala que isso aí não tem jeito, mas é quem é que sabe, né? Somente Deus que sabe. Por isso que é necessário que o crente conheça a palavra, que o crente ande na palavra e que o crente acredite que a última palavra pertence a Deus, ao Senhor, né? Temos muitos exemplos nesta palavra, que aquilo que parecia impossível para o homem foi possível para Deus. Aquilo que o homem não podia alcançar, Deus alcançou. Louvado seja Deus. Aquilo que você acha que não vai ser, ele pode ser amanhã. Ah, mas esse aí é impossível se tornar um crente, é impossível aceitar a Jesus, é impossível desta pessoa. Esta palavra impossível existe no seu vocabulário, mas no vocabulário de Deus não existe. Para Deus tudo é possível. Então nós temos que insistir nas deprecações, nós temos que insistir nas orações, nas intercessões e nas ações de graça. Aleluia! Uma igreja que não ora, ela é morta. Um crente que não ora, ele é morto. Quando eu falo que oração não é bolinado, 2 minutinhos e acabou a oração. Oração é você ter um particular com Deus. Você sabe que o cara não ora. A gente percebe quando o cara está aqui na frente falando que ele não ora. Não ora. Aqui ora 1 minutinho só, não tem palavras. E no particular ele não ora, porque não tem comunhão com Deus. Está na carne, a gente sabe que está. Por quê? Você está julgando? Não estou julgando ninguém. É a experiência, é o conhecimento. Aqui Paulo, na altura da sua experiência, nos seus últimos anos da sua vida, aconselhando um jovem ministro que iria dar andamento ao seu ministério. Porque Paulo falou: Timóteo, eu já estou quase sendo oferecido no altar como libação, estou perto da minha partida, mas você que ainda é jovem, continuará a falar, a orar, a fazer as deprecações, as intercessões, você continuará, você insistirá, porque Deus operará através do teu ministério, o dom profético na tua vida. Deus vai fazer obras grandes na tua vida. Aquilo que aparentemente parece estar morto, tem vida, não é? E aquilo que aparentemente parece que tem vida, está morto. Deus trabalha diferente do pensamento humano, né? O que Jó escreveu? Jó falou no seu livro, né? Segundo alguns estudiosos, Moisés que foi o autor do livro de Jó. O que Moisés fala? Que ao cheiro das águas, ainda que a raiz da árvore estiver podrificada, acabou, está podre, está seca, lá no seio da terra, ao cheiro das águas, ao cheiro da água brotando da terra, a sua raiz se renovará, o seu tronco sarará e dará raízes, e dará brotos, e a árvore vai reviver e terá vida novamente. Amém? Aquilo que está aparentemente morto, às vezes para o homem está, né? Para você está, para mim está.
Eu falo para você que às vezes tem muitas coisas que eu acho que já morreram dentro de mim. Eu sinto que muitas coisas já morreram dentro de mim. Mas eu acho, o achismo do homem, é Deus que sabe, é Deus que sonda, é Deus que opera, é Deus que modifica, é Deus que reestrutura, é Deus que levanta o pobre do pó, é Deus que levanta o necessitado, é Deus que faz menino pobre prosperar e ser homem rico para a glória de Deus. Não é verdade? Ou não? Fala glória a Deus. É verdade, é Deus que pode fazer isso. É Deus que cata uma mulher que não é nada e vai ser alguma coisa. É Deus que cada mulher estéril, humilhada, e faz dela ser alegre mais difícil e faz ter mais 7. É Deus que faz isso. Através do quê? Da oração, da intercessão, da deprecação, da insistência. Porque tem um ditado verdadeiro: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não pare de orar, não desista, porque o Deus que você serve é o Senhor da guerra. É o Senhor da guerra, é o Senhor que renova a sua obra, é Deus que renova os seus, é Deus que estimula a obra no seu coração, é Deus que fala no seu âmago, é Deus que internece o teu coração, é Deus que modifica. Então não pare de orar, meu filho, não pare de orar, minha filha. Aquela palavra maldita que foi dita para a tua vida, que tu não vais chegar a lugar nenhum, que tu não terás sucesso, que tu és um fracassado, assim diz o Deus de Israel, em cuja presença estou nesta noite. Tudo se faz novo naquele que crê. O Senhor diz que ainda existe uma obra na tua vida, existe algo para ser feito. Apenas permaneça na minha presença, porque eu faço renascer aquilo que aparentemente está morto. Amém? Porque tinha 2 caras aqui dentro dessa igreja que causou um caos, e esses 2 homens eram homens experientes. Timóteo era jovem, talvez Timóteo estava acuado por causa de Elineu e Alexandre, que esses insistiam dizendo que a ressurreição já tinha feito, que já tinha acontecido, que Jesus não voltaria mais, e Paulo orientando a Timóteo a resistir à fábula, à doutrina falsa. Paulo insistiu com Timóteo para perseverar naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele teve de melhor, através da sua mãe e de sua avó, Loide e Eunice. Louvado seja Deus. Irmãos, ainda que alguém não acredite em você, ainda que alguém não deposite nada em você, ainda que você mesmo não acredite em você, aleluia, graças a Deus, porque você não acredita em você, você tem que acreditar no Deus Todo-Poderoso, porque se você acreditar nele, ele faz a obra, aleluia, ele faz as obras grandes e extraordinárias, porque ele é especialista de mudar situações e quadros. Através de quem? Da intercessão, através da oração, através da prudência, através da inteligência racional do homem para com Deus, não é verdade? O homem inteligente, a mulher inteligente, prudente, ele entra e sai em qualquer lugar. Olha para Gideão malhando trigo no lagar, aleluia, guardando o seu trigo, o seu cereal dentro do lagar. Lagar não foi feito para colocar cereal, aleluia, mas lá do céu Deus via que ele era um homem preparado, era um homem inteligente, era um homem prudente, e o Senhor apareceu a ele, aleluia, nos carvalhais de Ofra, e Deus falou com ele, louvado seja Deus, dizendo: eis aí varão valoroso. E ele olhando: Senhor, como sou valoroso, se a minha família é a menor família de Manassés, se eu sou o menor da casa de meu pai, da tribo de Manassés. O Senhor é contigo, varão valoroso, e tu livrarás a Israel. Aquilo que aparentemente não ia dar certo deu, porque os midianitas e os amalequitas eram mais de 1 milhão. Olha, 1 milhão de pessoas. Louvado seja, juntou amalequita e midianita, um exército de mais de 1 milhão, e com 300 Deus deu a vitória para o seu povo.
O crente tem que orar. Se você quer chegar a um nível espiritual elevado, você tem que orar. O versículo 2 diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência. Nós temos que orar para aqueles que estão nos governos, né? Os magistrados, aqueles que exercem poder e autoridade sobre as nações, porque a Bíblia fala que o Estado é a autoridade de Deus, ela detém a espada para fazer justiça. Então nós temos que orar para os homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Já diz o texto bíblico que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando os crentes oram e buscam a Deus, Deus coloca justos para governar o povo. A gente tem que prestar atenção, porque os crentes não entendem de nada, fica falando bobagem sem conhecimento. Nós temos que orar, nem todo mundo é igual, sempre, nem toda a casa que existe 10, nem todos, sempre vai ter alguém que preste dentro da casa. Tá certo, vai ter alguns que não valem nada, mas quando nós oramos e pedimos orientação a Deus, e quando a igreja intercede, a igreja ora, Deus levanta libertadores para o seu povo, não é mesmo? Se não fosse assim, Deus não levantaria um juiz para julgar. A Bíblia fala que o povo pecava, o que acontecia? O povo se humilhava, o povo clamava, e Deus levantava um libertador, né? Então nós temos que orar para Deus levantar um libertador no Brasil, para mudar essa situação que está aqui nesse país, né? Essa política suja, miserável, né? Esses homens malvados, esses homens que fazem leis injustas. Ai daqueles que decretam leis injustas. Deus fala: ai daqueles que decretam leis injustas contra os órfãos e as viúvas. Deus entrará em juízo contra essa corda de malandro. Então nós temos que orar para que Deus venha levantar Davi no nosso meio, não é mesmo? Não, Davi era quem? Era quem? Rei. Quem é o rei? É poder o quê? Político. Davi era um rei administrativo. Davi não era sacerdote. Sacerdote era Zadok, não é mesmo? Na época de Davi, Zadok e Abiatar, eles que eram sacerdotes do Senhor, eles que cuidavam do culto. Davi cuidava da administração, da política pública, da guerra. Davi era o presidente, Davi era o chefe da nação. Mas sacerdote não, sacerdote era Abiatar, sacerdote era eles que estavam ali diante de Deus e diante da arca da aliança. Sacerdote ora e implora, a igreja ora, a igreja implora, Deus ouve e Deus levanta libertadores. Louvado seja Deus. Vamos orar para Deus levantar libertador dessa igreja, irmão? Vamos orar para Deus trazer as pessoas para essa igreja? Vamos despertar. Vamos orar para Deus curar. Irmão, em nome de Jesus, levante a mão. Levante a mão em nome de Jesus. Receba esse poder de Deus na sua vida. Receba essa bola de fogo na tua vida, para você se despertar, para você se tornar um crente frutífero em nome de Jesus. Profetize. Onde você for, fale que Jesus vai operar o milagre. Jesus vai operar o milagre. Aleluia. Então nós temos que orar pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Vou te dar um exemplo de política social. Davi, ele governou a Israel por 40 anos. A Bíblia fala que ele foi levantado rei em Hebrom. Em Hebrom ele governou a Judá por 7 anos em Hebrom, e depois em Jerusalém, todo o Israel de Dan a Berseba por 33 da 40? 33 ou 32? 32 mais 7 dá quanto? 33, 7. 40 anos. Em 40 anos, a Bíblia fala: para onde Davi ia, o Senhor ia com ele. O Senhor o escondia. Davi fez que toda aquela região, desde o grande rio Eufrates, a mata do Eufrates, na Síria, no Iraque, na antiga Mesopotâmia,
até o Nilo, as margens do Nilo, afundando para a África e beirando para a Europa, para o continente norte da Europa. Davi mandava em tudo, todos eram tributários de Davi. Davi colocou guarnição na Síria, Davi colocou guarnições na terra das Felícias, dos filisteus. Davi governou na terra de Moabe. Davi governou toda aquela região, todo aquele continente, melhor dizendo, e todos eles eram tributários de Davi. Todos eles pagavam tributo a Davi, e os tributos que Davi colhia daqueles, Davi investia em Israel, investia na sua pátria. Louvado seja Deus. O ministério de Davi era governo, era governar. Foi um governo político de sucesso, porque ele colocava o Senhor. Davi, quando morreu, entregou um legado poderoso na mão de Salomão, e a Bíblia fala que Salomão governou 40 anos todo Israel, e a Bíblia fala que Salomão prosperou por todos os lados, e Salomão foi a maior potência de sua época, e todas as nações eram tributárias de Salomão. Por quê? Porque tinha um governo justo, igualitário, um governo que colocava Deus na sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, você, como um crente lavado e remido no sangue de Cristo, você vai orar para Deus levantar libertadores nessa pátria, homens e mulheres de Deus que estão dispostos a fazer justiça, a operar a justiça. Nós não vamos ficar orando para esses vagabundos aí que mandam matar bebezinho, que é a favor de umas coisas erradas aí. Você não vai para essas pragas, não, né? Porque essas coisas aí é difícil se converter, né? Essas pragas, né? Nós temos que orar para Deus levantar libertadores de verdade nessa pátria, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas capacitadas, pessoas que temam o Senhor. Aleluia. Porque se nós orarmos por essas pessoas, vamos ter uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. O verso 3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens, versículo 4, se salvem. Deus quer que todos se salvem. Deus não quer perder você. Meu filho, Deus não quer perder você. Não. Deus quer te salvar. Está escrito aqui, ó. Quer que todos os homens se salvem. Olha que interessante. Que venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É o Senhor Jesus Cristo. Deus não quer perder ninguém. E às vezes o homem é seletivo, né? Esse para mim é legal. Não, mas Deus não faz isso não, cara. Deus não vê a condição do cara, não. Se ele se arrepender, Deus perdoa ele. Tem exemplos na Bíblia que Deus perdoou aquele rei terrível chamado Manassés. Ele se arrependeu, o Senhor perdoou. O Senhor perdoou aquele homem que era ladrão, cobrador de imposto, Zaqueu. O Senhor perdoou aquele que tinha cometido uma sedição, aquele que cometeu um crime contra o ser humano, matou alguém. O Senhor perdoou ele na cruz. Então, Deus quer salvar. Para Deus salvar, nós temos que orar, não é mesmo? Temos que orar. Fruto de oração. Oração vai seguir o fruto de geração a geração. Talvez uma oração há 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400, 500, talvez 1000 anos atrás, alcançou e você está aqui nessa noite. Oração, ela não termina nunca, ela fica armazenada. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala, armazenada em salva de ouro, no céu, armazenada em salva de ouro. Deus responde, mas é no tempo dele, louvado seja Deus. Então Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. No versículo 5 está falando quem é a verdade. Você não é mais inocente, você conhece a verdade. Aleluia. O verso 5 está falando quem é a verdade, porque há um só
Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O que significa mediar? O que é um mediador? É um intercessor, é alguém que intercede, alguém que suplica, né? Só existe um mediador entre Deus e você que é homem, entre eu que sou homem. Quem? Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o mediador. Então, se você for aos pés dele hoje, você terá a sua salvação. Se você buscá-lo, ele hoje, de todo o teu coração, ele te perdoa, ele salva, ele tira a mágoa do teu coração, ele tira o descrédito do teu coração, ele faz obras grandes na tua vida. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Nós somos salvos por quem? Por Jesus Cristo, que é o mediador. Você não pode ir ao outro. Eu vou pedir o meu Padim Cisso interceder por mim. Não tem isso, não existe, meu filho, né? Não. Intercessor é quem? Jesus. Jesus é o intercessor. Não adianta você pedir para Maria, que Maria não vai interceder. Maria não é intercessora. Ou é intercessora? Não é intercessora. Maria já não ouve mais nada que você vai falar. Quem ouve é apenas o Senhor Jesus Cristo. O versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador, é só um que intercede entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. O que fala lá em João 14,6? Eu sou, fala comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio de mim que é possível chegar até o Pai, até Deus. Só por Cristo. João 14,6. Não tem outro intermediário, né? Se você clamar por Paulo não vai te ouvir. Se você clamar por Elias não vai te ouvir. Quem que Jesus exclamou na cruz? Eli, 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 sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabactane, por que me desamparaste? Aí ele está clamando por Elias. Ele está clamando por Elias, mas nada. Ele estava clamando pelo Deus vivo, pelo Deus poderoso. Somente por meio de Cristo é possível chegar até a Deus. Ele é o teu intercessor. Ele é o teu Deus, o teu pastor. Ele é o Santo de Israel. Aleluia, Ele te ama, tem obra na sua vida. Se achegue a Ele nesta noite, amigo e amiga, porque Cristo, Ele quer te salvar. Cristo tem um projeto na sua vida. No livro de João, no capítulo 10 e o versículo 9 diz assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu sou a porta. A porta é Cristo. Porta aberta é Cristo por Jesus de Nazaré. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, aleluia, louvado seja Deus, salvar-se-á, entrará,
sairá e achará o quê? Pastagens, não é mesmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Tem pastagem, tem obra na vida do homem que está em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Jesus não te chamou para o estrelato. Jesus não te chamou para ser uma estrela. Jesus não te chamou para ser o maior de todos os homens. Jesus te chamou para você servir. O papel de um homem de Deus, o papel do servo de Cristo é servir. Nós somos serviçal uns dos outros. Eu te sirvo, você me serve, e juntos nós glorificaremos o nome do Senhor, e o Senhor será exaltado na sua vida, no seu ministério, na sua família. Aleluia. Então só há um intermediário, é Jesus Cristo. O versículo 6 diz assim: a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o quê? Lugar. Olha que interessante. Eu quero que todos os homens orem em todo lugar. Você pode orar onde? No seu serviço? Pode orar no seu serviço. Você pode orar na avenida? Pode orar na avenida. Se alguém pedir oração, se você colocar a mão em cima da cadeira e ora. Pode. Não fica com vergonha não, rapaz. Esse negócio de vergonha, né? Tem gente que tem vergonha. Vergonha do quê? Tu é um pecador. Você tem que ter vergonha de não querer o céu, porque se você continuar nessa vergonha, você vai perder o céu. Tem pessoas que têm medo de falar de Jesus. Antigamente, há uns anos atrás, uns 10, 20, 30 anos atrás, os crentes eram reconhecidos quando andavam na rua. Hoje não são mais, viu? Porque parece que todo mundo é igual ao mundo. Há 30 anos atrás, na minha época de jovem, quando nós andávamos, você sabia quando o moço era um crente, quando a irmã era crente de verdade, você via. Hoje não, hoje todo mundo é igual a todos os ímpios. O crente não anda com brilho, não anda com sinceridade, né? As vestes hoje, elas vestem medíocres, umas vestes vergonhosas, né? Uns homens que não têm vergonha, umas mulheres que não têm vergonha, e diz que ainda é servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo, é nada. Tu és um malandro, tu precisa se converter, tu precisa mudar o teu caráter, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele ora em todo lugar, levantando mãos santas. Olha para cá, a tua mão é santa. Se você ora, a tua mão é santa. Onde você for lá no teu trabalho, você pode pôr a mão e falar no nome de Jesus. Você pode, se você é santo, se você ora de verdade, sem ira e nem contenda. O crente, ele é diferenciado. O crente, ele ora e o Senhor responde, não é mesmo? Os filisteus se levantaram contra Israel, num grande número de exércitos, vieram para varrer a Israel da terra. A Bíblia fala que Samuel orou ao Senhor. Samuel orou ao Senhor, o Senhor fez trovejar no céu e fez cair uma chuva de saraiva, e as pedras caíram em cima dos inimigos do povo de Deus, porque um homem de Deus orou e levantou as mãos aos céus e confiou no seu Deus. Você confia em Deus ou você confia no seu patrão?
Você confia em Deus ou você confia no seu dinheiro? O crente tem que confiar em Deus. Ah, mas o crente, o irmão X, o irmão é um bilionário. Amém, que ele é bilionário. O irmão dá emprego para 100 mil pessoas. Amém. E a vida do irmão na intimidade? Será que ele é amigo de Deus como Abraão era? Se ele for amigo de Deus, o ministério que Deus deu para ele, dos bilhões, é para enaltecer, glorificar, honrar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Para glorificar e honrar o nome do Senhor. Deus não pode fazer isso na vida de alguém. Tudo é ministério dado por Deus. Deus dá vários tipos de dons e de ministério, né? Nós precisamos de todo tipo de gente na obra. Quando a Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede que o pescador lança no mar, e quando o pescador ele puxa a rede, o que a Bíblia fala? Que sai vários tipos de qualidade de peixe, mas nem todo peixe que está na rede são peixes que valem alguma coisa. Assim é a obra de Deus. Aquilo que você acha que vale alguma coisa, talvez não vale nada. E aquilo que aparentemente você acha que não vale nada, é ali que Deus está fazendo a obra. Eu estava falando com uma pessoa esses dias aí, de um camarada aí, que quase, o cara tem muito dinheiro, muito mesmo. Eu conheci há 30 anos atrás. E o malandro, eu não faço média com malandro, não, ele pode ter dinheiro, para mim é tudo igual. Eu como na casa de quem de barraco, eu quero qualquer um, para mim todo mundo é igual. Eu não faço distinção, não estou nem aí se o cara tem dinheiro. Já preguei para mendigo, já sentei com mendigo, já dei comida com mendigo, eu não quero nem saber. Para mim tanto faz, né? Malandro, muito dinheiro. Malandro quase morreu no coração, teve um problema, ele quase morreu. Você sabe o que o malandro fez? Correu para a igreja, abraçou a fé, bonitinho, terno, gravata, bonitinho na igreja e tal. Casou, que foi uma benção. O cara chega, agora, cadê o malandro? O malandro deu linha na pipa, não está mais na presença de Deus, e está aí no mundão de novo. Eu vou estar nem com um vagabundo desse, se ele é rico. O rico para Deus não é essas coisas. O rico para Deus é aquele que faz a vontade de Deus, que anda na presença de Deus. O que você vai comer, Deus vai providenciar. O que você vai calçar, Deus vai providenciar. Você sabe por que muito crente está pagando um preço muito elevado? Por causa da sua mentira, por causa da sua maldade, por não se humilhar. Tem que se humilhar, tem que reconhecer que Deus é soberano em tudo. Não seja uma coisa que você não é. Não queira ser alguma coisa que você não é. Seja você mesmo. Davizinho poderia ficar lisonjeado, não é mesmo? O grande e poderoso rei de Israel, o Senhor Saul, né? O homem mais importante de Israel, recebeu ele, arrancou a armadura e deu para ele. Davizinho podia se inflamar. Nossa, o rei me deu a sua armadura. Agora eu estou protegido. O rei poderoso, né? Ele melhora. O rei Saul. Mas o menino falou o quê? Despiu daqui e falou: não posso lutar com isso aqui, porque essa armadura não me serve. Aleluia. Não me serve. Eu vou lutar com o quê? Com as armas que o Senhor me deu. Aleluia. Lute com as armas que Deus te deu. Quem que é a mulher humilde procurou Eliseu? O que ela falou para Eliseu? Porque ela foi humilde, por isso que Deus abençoou ela. E tem os crentes que não é humilde, fica mentindo. Não tem temor a Deus. Não recebe palavra profética porque não crê. Tu sabes que
meu marido, teu servo, servia a Deus e era profeta. Meu marido morreu. Veio os credores. E eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho um cruzeiro no bolso. Não tenho uma dracma. Não tenho nada. E eles vão levar meus filhos. O que eu faço? Oh, irmão, Deus é grande. Confia nele. O que eu faço? Eu estou desesperado. Eu vou perder meus filhos. Lembra que o meu marido era profeta. Servia ao Senhor. Te serviu também. O que eu faço agora? No desespero. Às vezes no desespero a gente tem que procurar Deus, sim. E os homens de Deus, a mulher de Deus, quem tem chamado de Deus, não procura qualquer vagabundo, não. Eliseu perguntou: o que tu tens? A tua serva tem o quê? Um pouquinho de azeite, né? Um pouquinho de azeite. O irmão era um pouquinho. Um pouquinho. A ferramenta que aquela mulher tinha era o mínimo. E a palavra saiu da boca do homem de Deus: vai, ande pela vizinhança e apanhe muitos vasos. E quando você pegar os vasos, fecha a porta sobre si e deita azeite sobre os vasos. Deita azeite sobre os vasos. E a Bíblia fala que ela obedeceu. E ali ela colocava aquele pouquinho de azeite nos vasos e ia enchendo vaso a vaso, até que terminou os vasos. E ela perguntou para os meninos: terminou os vasos? Cadê? Não tem mais vasos. E quando eles falaram que não tinha mais vasos, o azeite cessou. Depois que ela fez, voltou até Eliseu e falou para Eliseu: o que Eliseu falou para ela? Vende e vivei o resto. Você está entendendo o que eu estou falando? Vendei e vivei o resto. O que Deus fez? Deus não deveu um favor ao profeta que morreu, não. Porque Deus não deve favor a ninguém. Aleluia. Através da palavra de Deus, através da humildade daquela mulher, da simplicidade dela, Deus operou o milagre e ela se tornou uma mulher próspera e viveu o resto dos seus dias com o milagre de Deus. O que você tem? Viva com o que você tem, meu filho. Não fique falando aquilo que você não é, aquilo que você não fez. Para que isso? Isso é bobagem. Eu fui radialista, eu poderia ter trabalhado em grande coisa, não sou mais. Eu fiz faculdade de Direito, quase um ano, um semestre inteiro, desisti. Para que eu vou falar? Eu sou bacharel, eu sou é nada. Você tem que ser aquilo que Deus te deu, a pouquinha ferramenta que você te deu. E quais eram as ferramentas do menino Davi? Era o quê? O alforje de pastor. Era o quê? A funda das suas mãos e as pedrinhas que ele apanhou lá no ribeiro, e a sua adoração ao seu Deus. Aquilo que você tem no mínimo, e a adoração ao seu Deus vai fazer você prosperar nessa terra, em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Então recebe. Recebe. Do pouco Deus faz o muito. Do pouco Deus faz o muito. Se você crê e ter essa crença no seu coração, o Senhor vai te abençoar. Aqui nós vamos entrar agora no versículo de número 9. Paulo manda Timóteo doutrinar as mulheres cristãs. Estava tendo confusão nessa igreja, né, de Éfeso. Para Paulo falar isso aqui, tinha alguma coisa errada ali. E essa palavra tem vigor e vale para os dias de hoje. Como que uma mulher de Deus deve se postar, como ela deve andar, porque tem muitas aí que não é, está muito aquém e precisa melhorar. Senão, veja só o que diz o verso 9, capítulo 2, verso 9: que do mesmo modo as mulheres se ataviem
Aqui ele está dando a doutrina para a mulher sobre vestimenta. Sobre vestimenta. O único tratamento de vestimenta no Novo Testamento é essa questão. Você não vai encontrar em outro lugar. Aqui Paulo está falando para Timóteo colocar em ordem aquilo que estava em desordem. Que as mulheres se vestem num traje honesto. Traje honesto. O que é traje honesto? Uma roupa honesta. Uma roupa que não chama a atenção para a sensualidade. Uma roupa que a mulher use, que não expõe o seu corpo. Porque tem umas levianas aí dizendo que é amiga de Cristo, mas é adúltera. Porque a palavra está dizendo que as mulheres se ataviam num traje honesto. Aí, a irmã está bem vestida. Isso aí é um traje honesto. A irmã está bem vestida. Isso é um traje honesto. Agora, se a mulher andar expondo o seu corpo, mostrando o seu corpo, isso aí é o quê? É traje honesto? Isso é indecência, é imoralidade, é causar estímulos em homens, né? Então a Bíblia está falando claramente que a mulher, para ser bela, ela não precisa usar de certos artifícios. A mulher, para ser bela, ela tem que ser honesta. Quer que eu fale de uma mulher honesta aqui na Bíblia? Você conhece alguma? Eu vou falar de uma. A Bíblia fala que ela era a mulher mais bonita da sua época. A bicha era bonita. Que quando ela chegou no Egito, o faraó queria para ele. Que a bicha era bonita. Sara. A Bíblia fala que ela era bonita. E Sara nessa altura já era velha, já era uma senhora. De quase 70, mais ou menos. Sara era uma mulher bonita, linda. Uma mulher maravilhosa de bela, a mulher de Abraão. E a Bíblia fala que Sara, ela era santa. A Bíblia fala que Sara era santa, que Sara era modelo das outras. Sara era modelo de mulher, modelo de esposa, modelo de temor a Deus e sujeição a Deus e a sua obra. Então, mulher, você não precisa usar o seu corpo para chamar a atenção. Você tem que usar o seu corpo, as suas vestes, para glorificar o Senhor. Aleluia, para andar com modéstia. Tem que ter modéstia, tem que ter pudor, tem que ter decência. As igrejas hoje estão decaindo. Por quê? Porque não existe mais doutrina sobre isso. A pessoa vem de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não é assim que tem que ser. Então a mulher tem que andar de traje honesto, com pudor. O que é pudor? Com vergonha, com decência. Uma mulher sem vergonha é a coisa mais feia do mundo. Nenhum homem respeita. Nenhum homem respeita. Aquela eu já falo. Mas pega uma mulher de Deus que anda certinho, corretamente, não vai ter acusador do inferno que vai falar contra ela. Aleluia, porque anda com modéstia, com pudor, não com tranças, com ouro. Aqui está tudo falando com tranças com ouro, não que a mulher ela não tem que se enfeitar, não é nada disso. É que isso não seja o orgulho, a vaidade da mulher. A mulher tem que se arrumar mesmo, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, né? É o desfile da moda, né? Foi nessas igrejas maiores aí que as mulheres começam a desfilar uma contra a outra, isso é uma patifaria danada, né? Tem que ter pastor macho para doutrinar isso aí, entendeu? Com vestidos preciosos, mas como convém às mulheres, verso 10, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher tem que ser uma mulher honesta, né? Ela tem que fazer profissão de fé, de servir a Deus com as suas obras, com a sua vida. Agora aqui o verso 2, preste atenção, 12, preste atenção. Olha o que Paulo fala. Não permito, porém, que a mulher ensine. É o 12, não falei 12? Eu falei 11? Não, não é o 11. Eu pulei? Então vamos para o 11. A mulher
aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Quando Paulo está aplicando esta palavra, que a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, é que a mulher, ela desempenha um papel de muita importância no lar, não é verdade? Você quer ver um lar desmoronado? A mulher desmorona se o lar não acaba. Se a mulher não for firme, se não for uma mulher ética, se não for uma mulher honesta, o lar descamba. Então, a mulher aprenda em silêncio. Como está querendo dizer que aprende em silêncio? Não que a mulher não exerce nenhum papel de autoridade, porque as mulheres têm muita autoridade. Isso aí você pode ter certeza. Agora, o verso 12 diz assim: não permito, Paulo falando, porém que a mulher ensine, mas que esteja em silêncio. Aqui está falando de autoridade sobre o homem. Está falando de autoridade sobre o homem. Aí Paulo fala aqui no 14: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada e caiu em transgressão. Aí o texto diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se permanecer com toda a modéstia na fé e na caridade e na santificação. Aqui, quando fala que a mulher, ela não exercer autoridade sobre o chefe da família, porque o homem é o cabeça da família, o homem é o cabeça da casa. Sabemos que tem muitos homens aí que não é cabeça de nada, não é. Eu tive por base minha mãe foi homem e mulher ao mesmo tempo. Minha mãe era o cabeça da casa, porque minha mãe era uma mulher de fibra. E tem muitos homens que não é cabeça. Ou seja, aqui está falando de comunhão, de igreja. Quando a irmã é uma crente, quando o irmão é um crente verdadeiro, quando o irmão é um crente verdadeiro, quando a irmã é uma crente verdadeira, ela tem que ter sujeição ao irmão, sim, porque ambos são um através de Cristo, não é mesmo? Como fala sujeição, não é que a mulher está debaixo do pé do homem, não é nada disso. Não é que o homem fala, você não faz, não é nada disso não. Sujeição não é isso não. A sujeição que a Bíblia está falando aqui é que a mulher, ela cuide bem do seu lar, cuide bem dos seus filhos, cuide bem da sua casa, porque o gerente da casa é a mulher, essa é a grande verdade. Porque uma casa que uma mulher não governa, a casa é bagunçada. Porque o homem não sabe governar a casa nenhuma. O homem sabe apenas ser o provedor. Caso contrário, a mulher, o homem sem a mulher, como diz o velho ditado, até o andado dele é feio. Esta é a grande verdade. Então, esse termo de sujeição aqui, que não ensina, é sobre termos espirituais. Quando o irmão é um líder, por exemplo, o irmão é um líder, é o pastor, é o dirigente, é o evangelista, sei lá, e a esposa dele é a irmã, aí a miserável vem aqui, quer ser um pastor no lugar do irmão. Ela não entende nada, não sabe de nada e quer mudar. Aí, meu filho, aí pode parar. Aí já era. Então é isso que o Paulo está querendo dizer. Porque tem muitas mulheres que são esposas de pastores, elas acham que elas são a primeira dama da igreja, não acham? Não existe primeira dama não, meu filho. Não existe isso não. Quem manda na igreja é Cristo. Depois de Cristo é o anjo que Deus colocou para dirigi-la. É sobre as ordens sacerdotal, teocrático. Entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer. Que aqui tinha algumas senhoras que estavam andando indecentemente, andando errado, querendo colocar o bedelho onde não foi chamado, querendo ensinar. É igual certo de eu acho que o culto tem que ser assim, o culto tem que ser daquele jeito. Tem que ser do jeito, tem que ser do jeito que eu, é que eu estou dando opinião. Que opinião? Não tem nada de opinião. O culto primeiro é para Deus, depois a dirigente que cuida do culto, não é assim? Tem gente que fala assim, a igreja é uma escala. Eu nunca vi esse negócio. É a escala. Hoje é o fulano, amanhã é o ciclano. Negócio de escala. Quem decide o que tem que acontecer na igreja é o pastor. Se o pastor chegar aqui hoje, nós vamos fazer um culto de oração no domingo, ele dobra o joelho, todo mundo vai fazer um culto de oração de joelho, orando.
Ninguém canta, ninguém fala. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Porque tinha umas aqui, eu vou contar para você, que queria ser o cabeça. O cabeça é Cristo, né? O cabeça é Cristo. Então, que as irmãs crentes do Senhor sejam mulheres honestas como foi Sara, mulheres honestas como foi Esther, mulheres honestas como foi Noemi, como foi Ruth, mulheres honestas como foi Maria, como foi Abigail. É dessas mulheres que a obra de Deus precisa. Mulheres dessa estirpe, mulheres de Deus, mulheres intercessoras como Ana, mulheres corajosas como Raabe. Precisamos dessas mulheres na igreja, e Deus vai levantar mulheres assim nesse lugar. Aleluia! A unção de Deus já desceu aqui agora. Aleluia! Glória a Deus, porque eu estou sendo sincero naquilo que eu estou pregando nessa noite. Aleluia! Deus vai fazer esse milagre na sua vida. Você não vai perder nada em servir ao Senhor. Mas lá na frente nós vamos falar de Sara, vai estar em Timóteo, vai falar dessas santas mulheres, e que você possa ser uma santa mulher de Deus. Não tem que se envergonhar, mas andar de cabeça erguida. E quando você andar de cabeça erguida, o teu Deus vai olhar para você e sorrir, e Ele glorificar o teu nome na terra. Ele te levantar em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deu para pegar alguma coisa aí? Amém. Louvado seja Deus. Então vamos orar ao Senhor. Qual é o projeto de Deus? É que todos os homens se salvem. Todos, sem exceção. Todos venham ao conhecimento da verdade. Querido, querida, é momento de salvação. A porta da graça, ela está aberta. Assim como a porta daquela arca estava aberta, e ninguém quis entrar na porta daquela arca. E depois que sobreveio a tormenta, a Bíblia fala que Deus fechou a porta, selou ela por fora. E a Bíblia fala que a porta da graça, ela está aberta. A porta da graça é Cristo. Eu sou a porta. Quem entrar, salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Somente por meio de mim é possível chegar até Deus. Somente por Cristo. Só há um intercessor, só há um intermediário entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem. Não existe outro nome debaixo do sol a qual o homem deva ser salvo, a não ser no nome de Jesus. Então, entregue tua vida a Ele. Tua alma é muito preciosa. A tua alma, ela vale muito mais do que os bilhões, os trilhões, a prata e o ouro. Ela vale mais, porque ela foi paga com sacrifício lá na cruz do Calvário. Jesus carregou a penosa cruz, subiu a via dolorosa e chegou no Gólgota, no lugar da caveira. E a Bíblia fala que ali ele foi erigido, colocado sobre aquela cruz, e ali ele derramou o seu sangue inocente, e o sangue puro de Cristo te perdoou e te dá a oportunidade de vida eterna. Em nome de Jesus, receba a Cristo na sua vida. Oramos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, meu Deus, eu quero te exaltar, Senhor, por mais essa oportunidade
Senhor me concedeu de estar aqui nesta noite, meu Pai, juntamente com esse grupo de pessoas, te louvando, te exaltando, te adorando na beleza de tua santidade. Que nesta noite nós venhamos, ó Pai, a orar a Ti, a insistir nas orações, nas intercessões, nas súplicas, meu Pai, com ação de graças. Sabemos, meu Pai, que o Senhor não desiste. O Senhor dá oportunidade ao homem até o último dia, Senhor. O Senhor dá oportunidade. Senhor, que este homem, que esta mulher venha, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, reconhecer as suas falhas, venha reconhecer os seus pecados e venha entregar-se a Ti para estar em paz no seu espírito, na sua alma, para que o seu nome, meu Pai, seja escrito no livro da vida. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu santo pastor, eu te agradeço por essas almas que aqui estão, ó Pai, que prestaram o culto nesta noite, que te buscaram na beleza de tua santidade. Que o Senhor possa completar esta obra grande e extraordinária nestas vidas, nas famílias dos teus amados, e derramar as tuas copiosas bênçãos em suas casas e suas famílias, meu Pai. No nome de Jesus, como ministro da tua palavra, eu os abençoo nesta noite com toda a sorte de bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem encerrado, no nome do Senhor Jesus. Se o nosso Pai permitir, domingo, às 18h30, retornaremos para mais um culto, no nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, esteja sobre sua casa, desde agora e para sempre. Amém? Deus os abençoe.